Oi, boa noite pessoal. Mais uma live. Deixa eu botar aqui. Direito agrário. Deixar fixado aqui. Hoje a gente vai falar, gente. Organizar aqui. Hoje a gente vai falar, gente, sobre direito agrário. E aí já tem algumas pessoas entrando. J. Carvalho Engenharia, Eduardo Sabrina, obrigado por estar aqui. E hoje a gente vai falar, como eu disse, de direito agrário. Esse direito que está crescendo muito. Um abraço para a Yolanda também, está aqui nos assistindo. Esse direito que tem crescido muito, gente. Esse direito é muito legal também, o direito agrário. Cuida do campo. A gente vai trazer aqui o nosso amigo Rodrigo, que é um parceiraço do escritório, para falar um pouco. Ele atua nessa área, ele é fera nessa área, vocês vão ver. E queria mandar mais um abraço aqui para Pamela J. Lima, muito obrigado por estar nos assistindo. Dr. Gabriel Cardoso, um abraço, meu amigo. Viva o Condomínio também entrou, obrigado pela audiência. Patrícia Barilli, Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco, entendeu? E aí, gente, é uma área muito inexplorada. Entrou nosso convidado, Dr. Rodrigo Pontes. Já eu chamo para começar, Dr. Rodrigo. Mandar um abraço aqui para o Ricardo de Acunha. Muito obrigado, Ricardo, por estar nos assistindo. E aí o Rodrigo vai trazer para vocês um pouco dessa realidade. Infelizmente, até onde eu sei, não tem nas grades curriculares, ou não tinha. Hoje, conversando com o Guilherme, que trabalha comigo, ele está estudando na UFP, ele está cursando na UFP, ele me disse que no último período foi colocada a grade de direito agrário. Eu realmente desconheço que tenha na grade de escolas, de faculdades particulares. Se você souber, manda aí pra gente dessa informação. Eu realmente desconheço de alguma faculdade particular. Quero mandar um abraço aqui pro Marcos, meu pai. Muito obrigado por estar nos assistindo. ADV Juan Leal, muito obrigado, doutor Juan, por estar nos assistindo aqui. É muito importante. Hoje vai ser, eu não me canso de dizer que vai ser importante. Por quê? Porque é algo que a gente não vê no dia a dia, gente. Não vê. Só para vocês terem uma noção, só para vocês se tocarem como isso é importante, o setor agrário foi o único setor que cresceu durante essa pandemia. Todos os outros setores tiveram decréscimo. O setor agrário teve crescimento, teve contratação, para vocês verem a força e a importância. Carlos Alberto, muito obrigado por estar aqui, Carlos Alberto, conosco. Então, gente, sem mais delongas, a gente vai chamar nosso convidado. A gente dá esse tempinho, que é o tempo que chama, que avisa todo mundo. Não posso deixar de dar meu abraço aqui pro Dr. Brandon Amorim, ele que está assistindo lá de Brasília. Muito obrigado, doutor. Tem o Ailton Mota também. Muito obrigado, Ailton, por estar assistindo a gente. É fantástico. Cara, a audiência hoje tá massa. E agora eu vou chamar ele, Dr. Rodrigo Pontes, que é advogado. Ele é vice-presidente da Associação dos Agraristas do Piauí, pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental, e também é pós-graduado em Direito Notarial e Registral. Então, doutor Rodrigo, vou fazer seu convite aí. Entre conosco. Tâmara Valadares, muito obrigado por participar conosco. Então. Doutor Rodrigo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, doutor Vitor. Boa noite, tudo bom? Tá tudo ok? Tudo ok. Tá ouvindo beleza aí? Beleza pura. Mandar só mais uns abraços aqui. Stanley Guimarães, Ricardo Pontes, Amanda, Edvânia. Muito obrigado, gente.
Hoje vai ser show de bola, show de bola. Apresentar mais uma vez, doutor Rodrigo Pontes, que ele é advogado militante na área agrária, é vice-presidente da Associação dos Agraristas do Piauí, pós-graduado em Direito Agrário e Ambiental e pós-graduado em Direito Notarial e Registral. Doutor Alderane, boa noite, obrigado por estar aqui. E doutor Rodrigo, dê aí seu boa noite, a palavra é com você, já que lhe apresentei. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, doutor Vitor. O escritório Bona Moreira e Silva representa, de fato, muito na capital, Teresina. A forma como vocês atuam, a forma como vocês estão fazendo o trabalho de forma exemplar e merece todos os louros. Eu queria deixar claro aqui a minha admiração por todos vocês. E muito obrigado, de fato, o convite. Eu estou vendo muito aqui obrigado. que tem diversos amigos que atuam no agro, então eu fico feliz. Fique à vontade para mandar abraço se você quiser. Entrou agora César Plandim, a doutora Ana Feijó também, um abraço, doutora Ana, obrigado por estar nos assistindo. Tem o doutor Guilherme, fique à vontade para mandar um abraço para os colegas, doutor. Queria agradecer a participação de todos, agradecer a participação de diversos membros da Associação dos Agraristas, que de fato representam uma entidade que se debruça a estudar o direito agrário, e é um campo que merece muito estudo, é um campo que merece que merece muita atenção por conta do seu relevo, em especial no estado do Piauí. Então eu queria parabenizar novamente o escritório pelo estudo, muito obrigado, parabenizar pela valorização deste campo e agradecer o espaço aberto. E a gente aqui desde já agradece, o doutor Rodrigo já é nosso amigo de longas datas, e assim que foi feito o convite, ele aceitou prontamente, e de falar de um tema que é muito relevante, realmente. Então, sem mais delongas, doutor, vamos começar a falar sobre o que o povo quer saber, né? O que é que a gente realmente quer discutir. Gente, se for surgindo dúvidas, vão mandando aí que a gente vai encaixando e vai fazendo perguntas ligadas ao direito agrário, que é o tema de hoje. Doutor Rodrigo, primeiramente eu queria saber um pouco, e que você contasse para a gente, para os nossos espectadores, um pouco da sua trajetória e o que é que lhe levou durante essa trajetória, desde dos bancos da faculdade, o que lhe levou a escolher o direito agrário, que infelizmente ainda é um direito que tem muito a crescer, muito a desenvolver, ainda tem muito a ser discutido. Tem muito foco ainda, muito para se estudar. Então eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória profissional que o levou até a seguir o direito agrário. Sim. Bem, Victor, o que é que ocorre? Eu sempre fui um apaixonado por direitos reais. Sempre gostei bastante de estudar esse assunto de direito civil. E assim que eu entrei na faculdade, eu já buscava estágios. Dentre os diversos estágios que eu fiz, teve um que eu passei mais tempo e teve um que foi basicamente a minha base para a advocacia, que foi na Coprovsk. Coprovsk é advocacia. E o ramo de atuação do escritório, ele é basicamente voltado para o direito agrário. Então, foi lá que eu tive o conhecimento de diversas especialidades que a própria área nos traz, de atuação no INCRA, de atuação na SEMAI, junto com o INTERC, junto a varas especializadas. Então, foi por conta do meu estágio profissional, claro, acumulado ao meu interesse, em especial pelos direitos reais de início, que me levou a ser um estudioso e buscar atuar no direito agrário. Você passou quanto tempo no estágio, doutor? Eu passei 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Cara, já saiu, então, aí com uma bagagem fortíssima do direito agrário, que é algo que realmente você viu na prática. Nas faculdades não tem, né? Acho que na Camilo Filho existe uma disciplina optativa de direito agrário. O professor era até o professor José Otávio, eu não sei se ainda tem. O professor José Otávio também é um estudioso da área e ele era o professor da Camilo Filho do assunto. Na UFP, eu acho que também tem disciplina optativa
voltada ao direito agrário, mas de fato não é uma disciplina difundida como deveria ser. Até entre os próprios profissionais, a gente que é advogado, a gente estava conversando durante esses dias, até sobre outras coisas além da live, e eu te confessei que até entre a gente, os advogados, surgem dúvidas. É algo que não é muito palpável no nosso dia a dia. Sim. O que a gente vê ali, sai falando sobre da faculdade, é direito civil, direito de família, direito penal, previdenciário, ou seja, é aqueles direitos que são mais conhecidos. E aí tem direitos como o direito agrário que é, poxa, enorme, 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 enorme. E aí, doutor, se você pudesse classificar para a gente o que é o direito agrário, quais seriam as suas palavras, palavras do doutor Rodrigo Pontes para nos esclarecer o que é o direito agrário? Sim. Antes disso, só chamar a atenção, o César está falando que na FAP também tinha disciplina de direito agrário. Então, mais uma novidade, mais uma faculdade que volta os seus estudos para esse ramo do direito tão importante. Mas o que é o direito agrário? Direito agrário ele é um conjunto de normas que disciplinam a vida do ser humano com o campo. Como ele vai ser regulado. E aí acaba abrangendo diversos setores que a gente vai tratar mais à frente. Mas, de fato, é isso. Ele busca disciplinar a vida do homem com o campo, o desenvolvimento econômico voltado à agricultura. Relação do cultivo com a terra e etc. Relação com a terra, como ele vai usar aquela terra. Exatamente. Isso também? Justamente. As atividades rurais, as regras ambientais, que acabam se voltando também, misturando com o direito agrário. O mundo rural em si. Da porteira para dentro, tudo tem dedo do direito rural, do direito agrário. Isso é interessante, porque principalmente os advogados, mais uma vez batendo nessa tecla que é um direito, que é fantástico, assim, que tem muito a ser explorado. As pessoas, quando vai para o rural, eles visam mais o previdenciário, ou seja, eles têm contato mais com o rural no sentido previdenciário, do trabalhador, né? Do trabalhador rural, os benefícios, os direitos trabalhistas e tudo mais. Inclusive, doutor, nessa seara é pertinente aqui, o Guilherme perguntou se há diferença entre direito agrário e direito do agronegócio. E se há, qual seria? São duas coisas diferentes, uma está dentro da outra, como é? Na verdade, o direito do agronegócio ele está dentro do campo maior, que é o direito agrário. O agronegócio ele é a especialidade do agro que diz respeito ao negócio do agrobusiness. É um termo que surgiu em Harvard e diz respeito a essa comercialização. É como se fosse a profissionalização do direito agrário. É um direito agrário mais voltado para empresas. É um direito agrário, de fato, que se torna um direito mais sério. O direito agrário, o agrário familiar, se torna, de fato, uma empresa. Ótimo, tá vendo aí com referências de Harvard. Eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço pro Caio Areleão, Fábio Leal Rocha, Lucas Freitas, Vivian LS e Maximiano Santos. Um abraço, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo a gente e estar participando dessa difusão de conhecimento do direito agrário. E aí, Rodrigão, a gente já falou o que é, mais ou menos, o direito agrário, e qual seria a relevância para o direito agrário, assim, do direito agrário para o Brasil, para o Piauí. Aqui tem também, a gente vai falar mais à frente, né, sobre isso, mas qual seria a relevância que você consegue visualizar? Vitor, o direito agrário, o agronegócio, ele representou no ano de 2019 20% do PIB nacional. Ele é suficiente por garantir uma segurança alimentar. E ele envolve todo aquele campo que diz respeito à produção de grãos, à produção de café, açúcar, pecuária, proteína, laticínios. Então, por conta disso,
o agro ele acaba se misturando com diversos ramos do direito. Então, esses diversos ramos do direito, ele se entrelaçam e acaba trazendo uma figura que é conhecida em todos o profissional da área jurídica, ele tem ciência da importância da interdisciplinariedade. Então, no agro também tem isso. E aí o agro ele se envolve com o direito constitucional, ele se envolve com o direito empresarial, ele se envolve com o direito internacional, com o próprio direito civil, com o direito de trabalho, com o direito penal, com o direito ambiental, como eu falei, com o direito bancário, propriedade intelectual. Então, no agro, diante do seu tamanho, como eu disse, ele representa 20% do PIB nacional, ele acaba tendo uma relevância que deve atrair profissionais de todas as áreas. Entendi. Então, assim, acaba se comunicando de todo jeito com outros profissionais. O profissional, o agrarista, militante, ele vai ter um combo muito grande, uma seara muito grande, que ele vai ter que estar ali atuando, vai ter que saber como lidar, né? Para poder resolver o problema do dono da terra ou do produtor. Isso aí entra, como você disse. Aí vem perguntar, Rodrigo, mas entra, sei lá, o produtor de leite, que cria vaca para leite. Sim. Entra, sei lá, vamos para outro rumo agora. O produtor de soja, entra nisso também? Entra no direito agrário? Com certeza. O produtor de grãos, em especial, ele no Piauí, ele tem uma certa relevância, porque é o que a gente mais ouve no dia a dia. Mas no Piauí também tem produtor de mel, tem produtor de laticínios. Então, o agro está mais presente na nossa vida do que a gente acredita. Inclusive, pode dizer. E é importante que no agro a gente vai ver a figura da usucapião, que a gente vê no direito civil. No agro a gente vai ver figura de parceria e arrendamento, que o arrendamento é como se fosse uma locação urbana, claro, com as regras próprias estabelecidas pelo Estatuto da Terra, mas muitas vezes a gente está diante de figuras que são facilmente esclarecidas, porque a gente vê no dia a dia. E aí a gente, passando para a análise do Estatuto da Terra, tem inúmeros caracteres que nos trazem uma reflexão. Se é necessário atualizar o Estatuto da Terra, se não é. Você tem ideia, Vitor, o Estatuto da Terra ele tem um dispositivo que ele veda a fixação do preço do arrendamento em produto. Mas no costume, a prática é fixar o preço em produto. Afinal de contas, no agro, a moeda desse pessoal é o grão. Exatamente. Então, ele faz um negócio, ele compra uma terra por X sacas de soja, por exemplo. Ele arrenda um imóvel rural por X sacas de soja. Então, a gente tem que difundir esse estudo, até mesmo para verificar a importância de se atualizar ou não essas normativas. O STJ tem decisões tratando disso. E aí, falando inclusive do direito empresarial, o STJ, em decisão recente, tratou da recuperação judicial do produtor rural pessoa física. Interessante. Se era cabível ou não, e o STJ tratou disso. A gente teve legislação recente, agora já nesse ano de 2020, se não me engano, em abril, que é a lei do agronegócio. Ela trouxe inúmeros institutos. Então, trouxe a figura do patrimônio de afetação para o agronegócio, um patrimônio de afetação. A gente já vê isso na figura da Constituição Civil. E agora, no agronegócio, a gente vê que esse patrimônio de afetação, até buscando garantir juros menores e uma segurança jurídica, ele não entra na recuperação judicial. Então, a legislação está atualizando o tempo inteiro e está buscando abranger o agro. Não, com certeza. E você trouxe até uma questão interessante. Uma coisa é o que está na lei, uma coisa é o que está ali, e outra coisa é o que acontece na prática. Sim. Né? Então, a gente tem que sempre buscar amoldar a lei ao que acontece no dia a dia.
E o importante de se ter um agrarista, um advogado militante na área, é justamente essa. É se você, uma pessoa que não tiver a prática, não tiver, se for questionado sobre isso, ele vai dizer, não, isso não acontece permanentemente, proibido isso acontecer. E aí você vê que na prática acontece. Ou seja, não está atingindo o fim social lá do Estatuto. Então vamos reformular. A lei ela tem que ser, ela tem que ter eficácia. Não adianta nada você ter uma lei obsoleta aí, que está lá, bonita, não pode ou pode, e de fato não tem serventia para quem está lá embaixo, para quem está trabalhando. Não é verdade? É a figura de se verificar se a lei é uma letra morta. A partir do momento que a lei está infringindo de forma inequívoca o costume, e o costume de fato no agro é esse, a gente precisa refletir. Vale a pena ou não vale manter? E aí entra a história da jurisprudência analisada da forma que bem entender e, em muitos casos, vem entendendo que é sim possível. Era comum em execuções de contrato de arrendamento, por exemplo, se apresentar defesa informando da ausência de validade daquele título em razão da fixação do preço em produto. Porque a interpretação literal do Estatuto da Terra veda. É isso aí. E para mim, o que eu acho legal do direito, gente, eu sou muito entusiasta, é que existe esse dinamismo. Sim. O direito, ele muda. Pode ser que agora essa lei seja apropriada para esse momento, mas pode ser que daqui a 10, 15, 20 anos já não sirva. E aí, aproveitando para a gente... E o Estatuto da Terra, ele é da década de 60, ele é de 64. Ele é uma legislação muito boa, mas, claro, ela precisa ser atualizada. Inclusive, Vitor, o Fábio, que é um estudioso da área, o Fábio ele faz parte da associação, ele está sempre atuante em diversos eventos voltados ao agro, de norte a sul do Piauí, e ele chamou a atenção para o seguinte fato. Existe uma questão de agrário que, quando se adquire uma terra, na hora de cercar, lá no interior, se chama encosto com o vizinho. E aí, às vezes, essa questão pode dar um conflito. E aí a importância, aí você traz o direito registral para o agro. A importância da retificação do perímetro imobiliário. Daí você traz a figura do georreferenciamento, das certificações junto ao INCRA. E o direito registral, o fólio registral, que é a matrícula imobiliária, ela tem que representar a realidade. E muitas vezes era só o seguinte, da cerca do fulano de tal até o grotão tal, até a cerca do fulano de tal, até a madeira tal. E isso deve ser corrigido. E a figura da correção, ela vem por meio do georreferenciamento, que é um profissional engenheiro agrimensor, que vai ao local com GPS e dá precisão geográfica daquilo. E isso serve para, claro, evitar conflitos. E aí, doutor, você tocou até num ponto interessante, que é o uso da tecnologia nesse direito. Sim. Não é verdade? Georreferenciamento, deve ter outra série de aplicações também no dia a dia. Eu creio que também vai se comunicar, e aí já é uma pergunta, porque quando você está no direito agrário, tem uma série de relações que acabam se modernizando e isso precisa ser regulamentado. Por exemplo, vamos ver se eu vou trazer aqui meu pensamento. A forma de você ordenhar as vacas. Hoje em dia existem máquinas que fazem isso, né? E aí você vai precisar escoar essa produção e vai ter que ser feito um contrato e vai ter que fazer toda essa ligação, ou seja, tá tudo muito interligado, não é isso? Tudo muito interligado. Tudo muito interligado. Você entra na discussão a respeito de propriedade intelectual, você entra na relação de direito eletrônico, para você ter ideia, trazendo a figura da mecanização no campo, da figura da tecnologia no campo, tratores, hoje eles atuam no campo, máquinas, simplesmente por controle remoto. Você não precisa, não tem mais a figura do homem lá fazendo isso. O cara está na sede.
cuidando disso, sabendo índice de produtividade, sabendo tudo. Caramba, isso é fantástico. Nós Para temos você. legislação que protege a figura a lei de cultivares, que protege a propriedade intelectual. E o profissional do agro ele tem que estar ligado a tudo isso. Ou Ele tem que estar seja, ligado no por mercado exemplo, mundial. uma aplicação no intelectual para trazer o pessoal, sei lá, de repente, eu sou agropecuarista, sei lá, sou agricultor e descobri uma nova forma Desenvolver uma de, semente. de plantar que dá mais frutos, sei lá, eu planto uva, vamos supor. E aí eu uso uma fórmula, um adubo diferente, eu faço uma fórmula de adubo e quero me proteger para somente eu usar e tudo. É isso nesse sentido? Exatamente, uma semente desenvolvida com determinada técnica, tudo isso é protegido. Existe a legislação própria para isso. Caramba. Na exportação você falou, se eu não me engano, o Piauí ele exporta mel para fora, né? Sim. Então você tem que saber um pouco sobre a. O agro está intrínseco ao mercado mundial. Salvo engano, no Piauí, 90% da nossa produção, ou 80%, ela é exportada. E grande parte para fora do país. O Piauí, por exemplo, ele tem 1 milhão de hectares plantados, aproximadamente 1 milhão de hectares. Nesse ano, nós aumentamos 6% da produção da área plantada, Caramba. maior do que a média nacional. A gente está vendo o Rio Grande do Sul, infelizmente, com um problema de seca, com problema de produção. E dentro do Brasil, com dimensões continentais, a gente vai ver o Piauí produzindo bem. Vamos sim. Vamos sim. Por outro Gente, lado, eu a gente queria. tem um problema. Hum. O problema de escoar esse grão. A gente tem dificuldade, todo dia está aí a ProSoja em especial, apresentando seus reclames. Porque o mínimo que poderia ser feito, em especial a apresentação de estradas suficientes a essa exportação, ela não existe. Então, são alguns problemas que o agro ainda enfrenta. Ótimo, 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 Rodrigão. Queria mandar alguns abraços aqui. O Herbert Filho, Vilma Silva, a Ronieri Souza, o Igor Delgado, Larissa Mello, Stan Borges, está aí conversando. Dr. Raider Teixeira, que entrou também. Isabela Mourafé. Gente, muito obrigado pela audiência da gente. Rodrigão, vamos continuando aqui. A gente viu aqui que você tem duas especializações, uma no direito agrário e ambiental e outra também em direito notarial e registral. Sim. Nessas duas especializações que você tem, a gente até já comentou um pouquinho, o que é mais forte para a gente estudar nessas áreas e como o direito notarial e registral acaba se interligando e se entrelaçando com o direito agrário? O agro, ele está na utilização. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Está voltado à utilização da área, utilização de um imóvel rural. E todo imóvel, ele deve ter um registro público, ele deve possuir uma matrícula, ele faz transações comerciais junto com instituições bancárias e do mercado financeiro que dependem de questões que estão intrínsecas ao cartório. Então, a figura do direito registral e notarial, ela está dentro do agro. Porque toda atuação junto ao imóvel ela tem que ser vinculada àquela matrícula imobiliária. Toda transação comercial vai necessitar de reconhecimento de firma, autenticações e diversos atos de arquivamento e registro. Então, o agro e os cartórios, eles estão intrinsecamente ligados. Daí a importância, no Piauí, por exemplo, a gente não conseguiu finalizar o primeiro concurso de cartório. O concurso está suspenso por determinação judicial e a gente não conseguiu finalizar. Ultimamente, nós estamos tendo profissionais de cartório bem mais capacitados, bem mais entusiastas desse estudo interdisciplinar. Então,
A partir do momento que a gente consegue finalizar o concurso de cartório, a gente valoriza também aqueles que cuidam da segurança jurídica do negócio. Então, daí a importância do direito rural, do direito agrário, com o direito registral e notarial. Maravilha. Quero mandar um abraço aqui para o Dr. Koprovski, que entrou. Mandou um abraço para você também, Danilo, aí nos comentários. E para o Dr. Fernando Chinelli, um abraço, muito obrigado. Rodrigão, o que acontece? Você falou do direito notarial. Como tem sido o uso da tecnologia para isso? Tá havendo uma atualização? Porque, infelizmente, até então, isso vem mudando com o tempo, mas quando se tratava de cartório, a pessoa já pensa logo em algo muito burocrático, muito demorado, muito dispendioso, filas enormes para você conseguir resolver alguma coisa. Tem mudado isso, esse cenário dentro dos cartórios e do direito notarial registral? Isso tem mudado bastante, Vitor. E a mudança ela vai se tornar maior ainda a partir do momento que os titulares dos cartórios que passaram no concurso público conseguirem assumir e fizerem os investimentos que entenderem necessários para valorizar o seu cartório. Afinal de contas, o cartório ele é uma empresa. Ela exerce uma função pública, mas é uma empresa. E se você assume uma empresa como sua e não como interino, você vai investir bem mais para atrair pessoas para aquele seu nicho. O direito agrário também tem se misturado nesse sentido de atualização. Nós temos CPR eletrônica, nós temos diversas atuações que trazem uma maior celeridade. E o cartório também tem buscado isso. Recentemente, a Noreg está publicando informações de que você pode fazer consultas de certidões de registro imóvel por meio de um aplicativo. Então, já tem essa possibilidade? Caramba, que legal. No Maranhão já existia, por meio dos cartórios do Maranhão, existe um site que você pode fazer isso. E no Piauí também já está sendo possível. É uma ferramenta nova e você já consegue fazer. Que legal. Os problemas do Covid, ele acabou acarretando muitos prejuízos para a população, mas os cartórios foram obrigados a se atualizar. Acho que todo mundo, né, doutor? Todo mundo. Todo mundo. Eu acho que ele deu o Covid, se a gente pode tirar alguma coisa boa disso tudo, foi essa aceleração nessa digitalização como um todo, de todas as áreas, tanto do judiciário, quanto dos cartórios, como de tantas outras áreas. E aí os cartórios, eles também surfaram essa onda, uma onda necessária, mas surfaram. Então, ao final de tudo, a gente vai perceber que os cartórios se atualizaram, os cartórios já vinham buscando, e agora bem mais, buscaram garantir uma celeridade maior e muitas vezes sem a necessidade da sua presença física na serventia. Recentemente eu assisti uma live do registrador de imóveis de Parnaíba. E ele dizia, olha, eu tenho que prestar um bom atendimento, eu tenho que dar ferramentas, porque a pessoa que vai ao cartório é meu cliente. Com certeza. Ele está me dando dinheiro. Então, se ele está me dando dinheiro, eu tenho que dar um atendimento de qualidade. Então, essa realidade mudou muito e tem melhorado bastante. Graças a Deus. Isso é bom. Isso é bom. Ainda continuando na especialização, doutor Rodrigo, tem a questão ambiental aqui, né? E aí, trazendo um pouco para a parte prática, eu sempre gosto de trazer para a parte prática porque acaba me colocando também em minha posição de dúvida, que eu imagino que é a de muitas pessoas que estão aqui, ou seja, não tem um conhecimento tão aprofundado do direito agrário quanto eu gostaria. E aí, ambiental, por exemplo, uso da água, de fazer uma barragem para o plantio, para alguma coisa, é usado nesse direito. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Fábio Veloso, que entrou na nossa live. Muito obrigado, doutor.
E aí o direito ambiental nesse sentido é usado para isso. Por exemplo, sei lá, tá passando um córrego, como é? É o direito agrário que vai, ou o direito ambiental que vai me dar esse suporte para ver, pode usar, não pode, pode represar, não pode, quais são as licenças que precisam, para quem eu peço. Na verdade, Vitor, toda atividade potencialmente poluidora, ela depende de uma licença ambiental. Mesmo que seja uma declaração de baixo impacto, que você pode fazer aquilo, que não vai ter nenhum tipo de implicação. Mas ela precisa do aval do gestor ambiental do município, da prefeitura, ou até mesmo do IBAMA. Então, no campo, também é assim. No campo, inclusive o produtor rural, ele é o que mais protege o meio ambiente no Brasil e no mundo. O produtor Sem rural dúvida. ele tem que destinar de forma gratuita parte do seu imóvel a título de reserva legal. Muitas vezes destina, além da reserva legal, a APP, porque dentro do seu imóvel tem APP, então ele não tem como se desviar disso. E tudo isso passa por um aval da SEMAR, passa por um aval do IBAMA, passa por um aval da Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, sim, é importante, o profissional do direito agrário ele tem que se atualizar com relação ao direito ambiental, tem que estar atento às normativas do CONSEMA, tem que estar atento às normativas do Código Florestal, a lei que trata de unidades de conservação. Então, de forma, eu considero uma ligação umbilical, o direito agrário e o direito ambiental. Fantástico, fantástico. Mandar mais alguns boas noites aqui. Doutor Humberto Henrique está nos assistindo direto de Brasília. Muito obrigado. Doutor Alcino Neto Rocha mandou uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Obrigado por estar aqui conosco. Inclusive, doutor Vitor, o doutor Alcino, ele trabalha no cartório de registro de imóveis de Ribeiro Gonçalves. Ele, mais do que Que nós, bom. está atento a essa realidade. Então tá bem por dentro, que vai ser a região ali que eu acho que tem muita atividade, é o que a gente vai já puxar. Então ele vai ter alguma participação, doutor Alcino? Fique à vontade para mandar aí alguma pergunta, algum esclarecimento, fique à vontade. Doutor Gleidstone Pedrosa, muito obrigado também. E aí, já que você puxou, vamos pegar esse gancho aí, Rodrigo. Foi muito bom. Você falou do doutor Alcino, que é registrador lá em Ribeiro Gonçalves. E aqui no Piauí, vamos trazer agora mais para a nossa realidade. A gente está falando de uma forma geral, né? A gente está falando do Brasil como um todo. Vamos trazer agora aqui para o nosso estado. Como é que está a situação do direito agrário aqui no nosso estado? Tem produção agrária? Quais são as regiões? Em que pé anda? Quais são as nossas dores ainda? Quais são as nossas vitórias? Você, inclusive, falou antes que a gente teve um crescimento de 6%, né? Comparado à média nacional. Isso foi muito legal. Eu queria saber de você realmente como é que está o direito agrário aqui no Piauí. Primeiramente, onde é que é a área de atuação? Se tem, onde é? É sul, norte, no meio norte, onde é? E, Vitor, o Piauí ele é conhecido como uma das últimas fronteiras agrícolas do país. E a fronteira agrícola de maior intervenção hoje, ela está no Cerrado Piauiense, é a região sul, a região de Ribeiro Gonçalves e mais outros municípios. Se não me engano, 23 municípios. E é lá o grande foco de produção e é lá onde, de fato, o direito agrário ele pode ser mais sentido. Porém, não é só lá. O norte do Piauí já tem alguns locais com experimentos voltados à produção de grão. Claro, o direito agrário ele está em todo o Piauí, em todo o Brasil. A produção de grãos ela é voltada principalmente no Cerrado, no sul do estado, e já existem alguns experimentos no norte, salvo engano em Barras, salvo engano em Piracuruca. No norte do estado também já está. Barras, Piracuru. E no sul, quais seriam as cidades? Só mandando um abraço aqui para o doutor Adriano. O doutor Adriano foi um dos meus mestres também. Abraço, doutor Adriano Holanda. E quais são os problemas que o agro enfrenta hoje? Nós estamos, o que os estudiosos chamam de primeira fase do agro. A gente está na discussão de quem é o dono da terra,
se é ou não privada, se é ou não pública. E por conta disso, a gente teve uma recente aprovação de lei de regularização fundiária, lei de reconhecimento de domínio. Então, o produtor rural ainda enfrenta problemas relacionados à titularidade, problema fundiário, que tem muita relação com aquele problema que eu falei dos cartórios. Com certeza. Tem muita relação com a necessária implementação e finalização do concurso dos cartórios. Então, o direito agrário, o produtor rural, ele enfrenta esses problemas, além desse problema fundiário, enfrenta o problema para escoar o grão, como eu falei. Então, esses são os primeiros percalços. Claro, a gente superando essa fase, a gente vai para as outras fases do direito agrário, que aí vamos discutir contratos, vamos discutir cédulas de crédito rural. Sobre as cédulas de crédito rural, essa legislação que eu falei, essa legislação do agro, que é desse ano, ela traz uma figura ímpar, que é a possibilidade de alienação fiduciária para estrangeiro. E aí o estrangeiro pode ou não adquirir imóvel rural no país? E ela esclarece. E aí? Ela diz que pode. A figura da alienação fiduciária pode consolidar a propriedade em favor do estrangeiro. Então, acaba tendo uma discussão se compatibiliza ou não com aquela legislação anterior, da década de 60 também. Entendi. Então, assim, a gente pode fazer um panorama, um comparativo, que a gente está enfrentando ainda dificuldades primárias, diferente do sul do país. Creio eu que você, que é um estudioso, pode até me dizer com mais propriedade, que o sul eu acho que já tenha superado bem mais essas questões primárias, questão de propriedade, questão de infraestrutura, de escoamento, não é isso? Até porque a gente sabe que lá é bem desenvolvido, é um ponto de referência o sul do país. O que a gente enfrenta hoje são os problemas típicos de qualquer fronteira agrícola. A fronteira agrícola, quando ela surge com terra barata, mas terra que vai ter problema, terra que tem insegurança jurídica, e ela acaba se desenvolvendo por si só em razão da atuação humana, da função social da propriedade, e aí acaba pacificando, chegando a determinado momento. Claro, no sul do Brasil, nós já enfrentamos esses problemas. Mas eles foram superados. Hoje, no sul do Brasil, se discute problemas como esse, da alienação fiduciária para ente estrangeiro, problema relacionado à alienação fiduciária de safra futura. Entendeu? Então, já está em outra fase, já está se discutindo contrato de arrendamento naquela figura que eu falei contigo, da possibilidade ou não da fixação em produto. No Piauí também temos, mas lá já se discute isso e não se discute mais questão pertinente ao setor fundiário, como quem é o dono ou não. É tudo uma questão de fase, né, doutor? Graças a Deus, a questão é começar, não se deixar, não ficar silente quanto a esses pontos questionados, e profissionais como você, como outros atuantes na área, estarem ali para subir o nível, para ir buscar realmente que sejam superadas essas questões, não é isso? Inclusive, o estado do Piauí, hoje a gente tem o Dr. Chico Lucas, à frente do INTERP, é um advogado, é um estudioso da área, e o que a gente percebe é que o Estado também se conscientizou da importância dessa segurança jurídica. Afinal de contas, se você vai para a próxima fase, a produção aumenta, a arrecadação do Estado por decorrência dessa produção, seja direta ou indireta, também aumenta. Então, o Estado também se conscientizou, colocou uma pessoa bastante competente, uma pessoa... Antes era o Dr. Herbert, que também já trouxe grandes melhorias para o INTERP, e agora, com o Dr. Chico Lucas, se consolidou e acabou seguindo essa mesma trilha iniciada pelo Dr. Herbert. Que bom, então, que bom. Está mostrando o seu interesse e a preocupação com isso. Fantástico. Ficamos muito felizes em ouvir isso, né? Em ter uma pessoa que está lá à frente, engajada para buscar melhorias realmente nesse setor. Falando nisso, agora é uma dúvida pessoal. Como é que aqui no Piauí é a questão de incentivo fiscal para o setor agrário?
Rodrigão? Não, não há incentivo fiscal para o setor agrário. O que a gente vê é a figura da isenção de ICMS quando é para exportação. Mas isso é no Brasil inteiro, então não há um tratamento específico no estado Não, do não Piauí. tem, né? Inclusive, o Ricardo tá pedindo aqui para eu tratar da figura do núcleo. A Corregedoria, em parceria com o INTERP, claro, o INTERP Estado do Piauí, e com diversos setores da sociedade, a OAB, a Noreg e diversos outros, ela criou o Núcleo de Regularização Fundiária, que serve para, basicamente, traçar diretrizes voltadas ao agro, estudar, criar normativos. Então, é mais um indicativo de interesse na resolução dos problemas. O INCRA faz parte desse núcleo, o INTERP faz parte desse núcleo, a OAB, todos fazem parte desse órgão que foi criado. Entendi. Isso já é um avanço, né? São Sim. atitudes como essas que vão mostrando que cada vez o nosso setor agrário, o agronegócio, ele está tomando seu espaço, está Sim. mostrando a que veio. É algo que é importante em toda e qualquer economia, seja a nível estadual ou mais a nível nacional, que o Brasil realmente, como você disse, é uma referência de exportação. A gente exporta Sim. muita coisa, carne, fruta, uma série de coisas. Eu fico muito. O Guilherme está perguntando em que medida a MP 910 vai influenciar no agro do nosso estado. Guilherme, na verdade, a MP 910 ela trata de regularização fundiária em áreas de propriedade da União. Ela, por exemplo, vai ser usada pelo INCRA. No agro propriamente dito, no agronegócio, a implicação dela vai ser maior para outros estados. No Piauí eu não vejo tanta implicação, mas ela traça diretrizes, ela demonstra o interesse na regularização fundiária, ela demonstra o interesse na segurança jurídica. Então, de certo modo, ela sim tem implicação no Piauí. Bom, respondido aí. Obrigado pela pergunta, doutor Guilherme. E aí, Rodrigo, a gente já está se aproximando do fim. Eu queria agora saber de você que já tem. Doutor Chico Lucas, um abraço, mandou um joinha aí. Acabamos de falar do senhor aqui, em frente à Inter. Rodrigo, vamos falar um pouquinho agora da questão prática, né? Assim, no dia a dia. Eu até pedi antes para você pensar aí em alguns acontecimentos que ocorreram no dia a dia e que foram inusitados, ou que as pessoas ou os outros colegas acham que não acontece. Porque pode parecer muito que o advogado agrário ele só fica sentadinho lá no escritório dele. No máximo, vai lá, sei lá, numa prefeitura, em alguma coisa, ver alguma regularização, e deve ser a coisa mais tranquila do mundo. É realmente desse jeito, Rodrigo? Não, inclusive, o doutor Vitor pediu que eu tratasse disso por conta de uma situação excepcional que nós vivemos. O advogado agrarista, ele está dentro ele tem que estar dentro do meio agrário, ele tem que conhecer a realidade, ele tem que conhecer minimamente os meandros do agro. E por diversas vezes a gente se vê na necessidade de participar de determinadas ações, por exemplo, a reintegração de posse. É importante a presença do advogado acompanhado do seu técnico de confiança para que aquela reintegração ocorra no lugar correto. Com certeza. Certa feita eu fui para uma reintegração de posse e chegando lá, o pessoal estava armado, ameaçou de morte, ameaçou o oficial de justiça de morte e acabou causando um certo tumulto. Isso tudo foi certificado, está nos autos, mas graças a Deus não aconteceu nada demais.
Doutor, e nessa hora, como é que fica a posição do advogado? Tá lá, bate o medo, com certeza, o pessoal tudo armado. E O aí, Heitor como tá é que até se chamando a comporta, atenção, cara? porque o Heitor também estava lá na ocasião. Na verdade, Vitor, numa situação dessa, a gente acaba. A gente está tão vestindo a camisa de resolver o problema que não pensa em outras questões e acaba seguindo em frente e lutando para que o direito seja concretizado. Graças a Deus, que bom. Tem alguma outra que você queira contar pra gente? As outras questões que eu acredito que seja principalmente do agro, diz respeito ao magistrado, o doutor Eliomar, enquanto estava na vara agrária, ele fazia muita inspeção judicial. Aí a gente que está no meio jurídico e muitos advogados, até advogados experimentados, eles nunca fizeram a inspeção judicial, porque de fato não é uma coisa muito prática, mas é a figura do magistrado ir ao local do E ao conflito. local mesmo e verificar. Então, Eu tenho 7 anos de OAB, nunca vi isso acontecer. no agro a gente vê isso. E aí, nesse momento, é o momento das partes, junto com seus assistentes, com seus advogados, apresentarem, olha, o local é esse, aqui tinha isso, aqui aconteceu isso. Tudo isso vai ser certificado, vai para uma ata e também vai servir para conduzir o processo. Na vara agrária, a gente tem problemas relacionados a discussões registrais e acaba trazendo a necessidade de perícia. A perícia também, o perito também vai em loco para verificar. Então, são questões próprias do direito agrário, próprias da atuação, e para que você vá para uma inspeção, para que você vá para uma perícia, você precisa conhecer o mínimo do agro para poder explicar para o magistrado, para o perito. Com certeza, sem dúvidas. E aí, só lembrando, você tocou num ponto que a gente não tinha falado. Em Bom Jesus, se eu não me engano, né? Tem uma vara específica em Bom Jesus? Uma vara especializada. Especializada em direito agrário, né? Porque fica ali no meio de um polo, onde tem uma série que é bem legal, cara. Isso aí é fantástico. A gente tem várias especializadas. É uma coisa que, inclusive, eu defendo de ter mais várias especializadas de determinadas áreas. O juiz tende até a ter um julgamento mais certeiro, mais palpável, quando você tem conhecimento mais a fundo daquela área. Então, isso é fantástico. Quero parabenizar realmente. A discussão, Vitor, é que, tal qual na advocacia, nós não podemos exigir que o magistrado seja um cirurgião geral. Verdade. Sob pena de sermos injustos com eles. A advocacia não aceita, principalmente no agronegócio, não aceita profissionais despreparados, profissionais que não tenham conhecimento técnico. E se você for querer estudar tudo, você não vai conseguir. Então, a figura das varas especializadas, já prevista na Constituição, ela serve para isso, ela serve para valorizar o trabalho do magistrado. E o Piauí, de forma muito louvável, criou esta vara agrária, e esta vara agrária serviu para estancar sangrias, serviu para criar segurança jurídica, serviu para, de certo modo, demonstrar o parâmetro que o Piauí busca. Claro, na vara agrária nós temos discussões de entendimentos, mas você já tem um ente que deve estudar, deve se especializar. E quanto mais especializar, com certeza, até porque, pelo que a gente já falou aqui, o mundo do direito agrário ele é imenso, demanda uma série de conhecimento de outras áreas, que você adapta e traz, né, a realidade do direito agrário. Então, eu fico muito feliz. Eu morei um tempo em Goiânia, no Goiás, e lá tem essa figura de várias específicas, muito mais forte, claro, não é todos e não é muitos, mas é muito mais atuante, várias específicas para determinadas áreas, área do consumidor, área do direito imobiliário, várias específicas para tratar daquelas demandas. Então, é fantástico, gostei demais dessa... Salvo engano, Goiás tem uma vara agrária especializada. Creio que sim. Lá eles... Até por conta do potencial produtivo do Estado. Demais lá. Demais. Doutor Rodrigo, a gente vai se encaminhando para o fim. A gente está quase, falta somente 5 minutinhos. O Instagram derruba a gente depois de 1 hora. Mas a gente
sempre deixo esse finalzinho aqui, primeiro, para agradecer. Eu quero agradecer imensamente você, tá bom? Por ter participado, por ter topado de imediato, por ter trazido esse conhecimento dessa área. Eu até brinquei com você no privado, rapaz, a gente tem que distribuir esse conhecimento um pouquinho, não pode ficar guardado só para ti. Então eu fico muito feliz, eu aprendi bastante, acredito que todo mundo que está assistindo tem aprendido bastante. Então, em nome do Bona Moreira Silva, em nome do Vitor Bona, da Emanuele Silva, do Paulo Vitor Moreira, dos sócios, nosso muito, muito obrigado. Pode contar conosco sempre que puder, sempre que quiser, nós estamos à sua disposição. Foi como eu já disse, o escritório é seu também. E deixo para você as palavras e a finalização que você desejar falar nesse final aí, doutor. Vitor, eu queria novamente agradecer o convite, dizer que eu tenho a maior admiração pelo escritório de vocês. Eu vi o escritório nascer. Verdade. Eu iniciei com a Emanuele no imobiliário, advogando, na imobiliária Rocha e Rocha. Nós começamos juntos, e aí eu saí, depois ela saiu para colocar o escritório, então eu vi o escritório nascer. Verdade. Fico muito feliz de ver aonde vocês já estão chegando, onde vocês podem chegar. Obrigado. Vocês hoje representam no Brasil um modelo de gestão de escritório, um modelo de marketing de escritório, de atuação, de abrangência em diversas áreas e de parcerias firmadas. Então, eu fico muito feliz. O site de vocês, inclusive, para quem está assistindo, é um site que está aberto para publicações de artigos. Verdade. Demonstra a importância a importância e valorização do estudo da academia. Então, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas, vi diversos amigos queridos que perderam um pouco do seu tempo aqui nos assistindo. Então, queria agradecer todos que estiveram presentes e colocar à disposição. Estou à disposição do Bona Moreira Silva. Estou plenamente a seu serviço. E muito grato, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, doutor. Realmente, gente, o doutor Rodrigo, ele viu ali o escritório começar mesmo, ele viu a sementinha sendo plantada e hoje está vendo aí. E muito obrigado, lembrou, olha, tem nosso site, gente, você que quer produzir, você que é estudante, você que já é profissional, tem várias áreas. Então, gente, produz, manda para a gente faz questão de publicar. Nosso interesse maior é difundir conhecimento e fomentar a produção acadêmica. É isso que a gente acha que precisa ser feito. Quanto mais discussão, as mudanças nascem da discussão realmente, dessa fomentação de troca de ideias, de troca de debates. Então, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Pessoal que nos assistiu, doutores, doutoras, estudantes, leigos, todo mundo que veio aqui, tirou esse tempo para aprender um pouco conosco, o nosso muito obrigado. E boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, doutor Rodrigo. Tchau, pessoal.